1h37, a gente segue nessa cobertura especial da CNN e ela vai ganhando corpo. Eu chamo para cá Marcos Vinícius de Freitas, que é professor de Relações Internacionais. Marcos, primeiro, antes de tudo, obrigada pela disponibilidade dessa conversa aqui com a gente. A gente está falando de uma madrugada especial, né? Não, um prazer conversar com vocês hoje, nesse dia particularmente importante da história. Agora, a gente viu, Marcos, o perfil político de Charles, né? E sob o modelo da monarquia britânica, a gente lembra que os poderes soberanos, eles são principalmente simbólicos e cerimoniais. Ou seja, espera-se ali que Charles, os membros da família real, eles permaneçam neutros. Então, o que a gente pode esperar dessa postura de Charles a partir de agora, mas que já está valendo aí desde setembro, né? Veja, quando a gente fala da questão política, eu acho que a gente até faz uma leitura meio equivocada disso, porque o rei tem, sim, uma atuação extremamente política quando é a favor do Reino Unido. Você observa a quantidade de vezes em que, veja só, os chefes de Estado que estão sendo recebidos agora pelo soberano e o quanto isso beneficia o Reino Unido nesse processo todo de sua interação global e na sua atuação. Então, e mesmo o governo sabe, Downing Street sabe muito claramente que precisa e muitas vezes utilizar a família real é um instrumento importante na sua atuação internacional. Então, não é que o rei não tem uma atuação política, ele não tem voz no debate político do dia. E ele nem deve fazer isso justamente porque nós estamos começando a vislumbrar agora a próxima alternância de poder no Reino Unido, que vai ser aí no próximo ciclo eleitoral a entrada do Partido Trabalhista no poder e a saída dos conservadores. E o primeiro-ministro é o primeiro-ministro do governo de Sua Majestade. Então, como todos os governos são governos de Sua Majestade, ele não pode ficar tendo opções políticas por um lado ou por outro. E é por essa razão que ele precisa sempre defender aí a questão do Reino Unido. Mas você nota, por exemplo, a atuação internacional dele e mesmo a atuação doméstica para atrair o interesse com relação a determinadas situações. Então, muda o Charles, que falava sobre a questão ambiental com mais frequência e que podia ter sido notado aí como tendo um viés. Não é? Então, o viés é que tem que desaparecer neste processo todo, justamente porque ele é rei de todos os britânicos. E dentre os britânicos, existe gente que também não gosta, né, da pauta ambiental da mesma forma como ele pode gostar. Então, ele pode influenciar o governo, pode conversar com o primeiro-ministro, pode querer que algumas coisas avancem, mas ele não pode ele não pode dar opinião nessa situação, mas ele é. E todo o serviço religioso vai mostrar isso, que ele é o servidor público número 1 do Reino Unido. Então, como servidor público número 1 do Reino Unido, ele está ali à disposição do governo para atuar também no sentido de construir ali uma nacionalidade mais forte. Então, não é que ele não tem uma atuação política, ele não tem uma atuação partidária. É isso que eu acho importante da gente enfatizar, mas ele é utilizado, sim, a monarquia é muito utilizada como instrumento de atuação política no Reino Unido. É isso, porque a gente fala, né, professor, de um chefe de Estado e um chefe de governo, cada um ali, claro, com o primeiro-ministro, né, no Reino Unido, tendo seu papel importante politicamente, claro, sem dúvida. O senhor falou aí da questão ambiental, né, já vou antecipar uma pergunta para a gente já também explorar bastante esse tema. De que forma? Você falou que essa articulação, claro, continua. Lembrando que o rei, né, ele se encontra semanalmente ali com o primeiro-ministro e tem esse diálogo também de conversa e influência também, como você disse, nos assuntos que interessam ao Reino Unido. Mas de que forma, nessa questão ambiental, ele já pode pensar em ações que possam ter efeitos práticos, não só no Reino Unido, mas no mundo, professor? Veja só, o rei Charles, quando o príncipe de Gales, ele foi um dos primeiros que começou a falar sobre a questão do desenvolvimento sustentável antes mesmo da Conferência do Rio, em 1992. O Brasil às vezes esquece que a Conferência do Rio, em 1992, foi um marco extremamente importante na questão ambiental. Mas isso veio, claro, dentro de uma dinâmica que já vinha se desenvolvendo. E o Reino Unido, durante o governo da Margaret Thatcher, por exemplo, não mais passou a utilizar o carvão como sua principal forma de aquecimento e sua principal forma de energia. Então, o Reino Unido vem passando por um processo em que você nota a questão ambiental se tornando mais sólida. E o
Charles também já falava disso, de construção sustentável, de maneiras de você melhorar a utilização do meio ambiente nessa história toda. Só que ele vem com esse discurso e veja só como é que ele pode influenciar. Isso é uma coisa muito relevante. Ele é patrono, assim como a família real é patrona de várias instituições. E muitas dessas instituições têm a agenda ambiental como uma maneira aí de ter uma influência global no discurso e na política ambiental global. E não há nada, por exemplo, que impeça o rei, na conversa com o primeiro-ministro, por exemplo, de sugerir que o primeiro-ministro dê uma olhada um pouco mais atenta ao fundo da Amazônia, que o presidente Lula está querendo fazer. Então, você vê este tipo de atuação velada, ele não pode fazer isso publicamente em determinadas coisas, mas ele consegue aí ter uma influência muito grande. E teve até um comentário no passado de que ele mandava cartas para ministros. E aí houve uma série de complicações, porque muita gente achava que ele estava interferindo nos assuntos do governo, e não é essa a função dele. Pois é, vamos continuar aí nessa questão política, porque tem pano para manga. Charles, né, ele também se tornou chefe da Commonwealth, que é ali, olha só, uma comunidade de 56 países, a maioria de antigas colônias britânicas, justamente. E aí, nos últimos anos, né, algumas dessas nações começaram a debater essa relação justamente com a coroa britânica. E aí, professor, como é que a gente redefine um relacionamento mais moderno com a Commonwealth nesse momento? Será, então, sem dúvida, um grande desafio para o rei Charles agora, né? A ideia da Commonwealth, que surgiu, né, no processo de descolonização, no fim do colonialismo britânico, inclusive é interessante que Moçambique faz parte da Commonwealth e nem colônia britânica foi, né? Mas a gente nota que a ideia dos britânicos era manter uma proximidade maior entre os países que foram colônias britânicas, justamente para que com elas eles conseguissem manter um relacionamento e um diálogo constante. Porque não podemos esquecer, não é, ao final de tudo, que o Reino Unido nada mais é do que uma ilha, no que tem falta de recursos e que precisa ter uma rede internacional justamente para que possa até sobreviver economicamente. Então, a Commonwealth serve nesse sentido para dar uma sobrevida ao Reino Unido, agora principalmente uma preocupação ainda maior em razão da saída do Reino Unido da União Europeia e todos os problemas que a gente tem notado que o país tem enfrentado. Então, a Commonwealth assume aí uma função não de ser um substituto da União Europeia, mas de fortalecer os laços para que ele consiga aí ter uma relação comercial com esses países e, a partir disso, conseguir também se manter numa posição de relevância internacional. Então, se você pensa, não é? Quando a gente olha para o que aconteceu, o Reino Unido era um império onde o sol nunca se punha na história. E quando você tem a crise do Canal de Suez, o Reino Unido deixa de ter aquela relevância global, mas ainda assim é um país que é membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, era um país importante dentro da União Europeia, e a Commonwealth projeta o Reino Unido de uma maneira muito maior aquilo que efetivamente o país é.